E o Fortaleza fechou a contratação do atacante Juan Miritejo. O Fortaleza hoje tem de centroavante GB e Kaique, dois centroavantes de área. Tá contratando mais um. Juan Miritejo não é um centroavante de muita mobilidade, passe em profundidade, como é um Gabriel Talhari, que pode jogar até como segundo atacante, ou até um pouco mais recuado, ou um pouco mais aberto. Não, cara, é centroavante de área, fazedor de gols, né? Se a bola chegar. Para isso, o time vai ter que estar muito bem encaixado e a bola vai ter que chegar muito para ele. Principalmente aqui, ó, no jogo aéreo, nos duelos de cabeça. Ele é muito forte nisso. Eu fui até pesquisar rapidamente os highlights de Juan Miritejo. Cara, 5 minutos, foram 18 minutos de highlight do compacto dele. 5 minutos é só ele ganhando bolas ali no jogo aéreo. E só assim, tecnicamente falando, é limitadíssimo. A minha impressão que ficou, pelo menos, foi essa. E é um jogador de área. É um Gustavo Coutinho do Defensa e Justiça. É um Gustavo Coutinho que habla, tá? Vamos lá trazer primeiro aqui os números de Juan Miritejo recentemente na carreira. No Defensa e Justiça, fez 2 gols em 6 jogos nessa temporada, já em 2 meses. Em 2025, no Defensa e Justiça, fez 8 gols em 33 jogos e distribuiu 2 assistências. Lá em 2024, jogou 20 jogos, marcou 5 gols, distribuiu 3 assistências. 13 gols em 53 jogos e 5 assistências. Números minimamente aceitáveis, vai. E assim, eu assisti o Defensa e Justiça em 3 oportunidades no recorte dos últimos 400 dias. Os 2 na Sul-Americana contra o Vitória e um jogo contra o Santa Cruz agora recentemente. Time comandado por Mariano Sosso. Gente, o time é muito fraco, gente. O time como um todo, na média, no pacote. Acho que até melhorou um pouco agora, recentemente, nas contratações, nas movimentações de dezembro/janeiro. Eu até acho que melhorou um pouco o nível técnico do time. Mas o time é de uma limitação absurda. De bom ali só tem o camisa 10, que eu nem sei qual é o nome. De resto, é um time de uma limitação ímpar, tá? O time é ruim, gente. Bom, também já jogou na Grécia, lá no Astera Tripolis. Em 30 jogos marcou 13 gols na Grécia, distribuiu 2 assistências. Lá em 23 jogou no Defensa, em 22 no San Martín Tucumán, marcou 16 gols em 53 jogos, também numa média ali boa, né? Pegando o pacote geral de 22/23. Jogou no Real Pilar e tudo mais, tá? Mas passou a maior parte da carreira no Defensa e Justiça. Jogador argentino, posição de centroavante, finaliza com o pé direito, 1,82 de altura. Vamos lá trazer um pouco aqui da repercussão da contratação do Juan Miritejo, do Sou Futebolês. Depois eu vou trazer um pouquinho do que Josa Novales falou sobre o jogador. Fortaleza está muito próximo de Juan Miritejo, do Defensa e Justiça da Argentina, jogador de 27 anos, atacante, camisa 9, vem atuando normalmente no torneio Apertura, que é o primeiro torneio dessa primeira fase, né? Nos primeiros meses do campeonato argentino, marcou 2 gols em 6 partidas e é mais um do Defensa e Justiça que vem para o Fortaleza. Cardona já jogou lá, Pochettino já jogou lá, Brits já jogou lá, Vojvoda foi técnico do Defensa e Justiça e agora o Juan pode estar desenvolvendo. Vocês viram os 2 gols dele aqui, né? Enquanto tá tendo análise aí do Caio Costa, do Jussê, na verdade, né? Vocês viram aí basicamente o recorte dos gols de Miritejo, né? Finalização na pequena área, pegando rebote. Até agora não teve nenhum gol de cabeça mostrado aqui em tela, tá? Mas tem vários lances que ele ganha duelos na bola aérea. É um jogador que tem um bom posicionamento, tem aquele faro de gol dentro da grande área. A impressão que ficou foi essa, agora limitado demais tecnicamente. Eu encaro esse tipo de contratação aí como uma aposta, né, que pouca gente conhece, que tá acompanhando aqui o canal, sendo bem sincero, e até pela própria trajetória dele. Tipo, é uma aposta bem válida pra Série B. Agora não é uma certeza porque a gente não conhece o atleta, né, velho? Embarcando agora em Fortaleza, até hoje, né? Fortaleza precisa de negociação internacional, tem até hoje é o prazo para Fortaleza regularizar o Miritejo, que é um jogador de ataque, é um jogador que vem para ocupar ali a posição, o espaço deixado pelo agora atacante do Boca, o Barreiro. Caio, quero te ouvir. Você que é especialista em futebol argentino, Caio. Eu fui recolher mais informações sobre o Militejo, porque eu não vi muitos jogos do Defensa e Justiça nos últimos tempos. É de fato um camisa 9, gosta de se movimentar. Se discute muito, às vezes, o temperamento, diz que é um pouquinho esquentadinho, gosta de uma certa confusão. Gosto de jogador assim. E é bem do... Típico de argentino, né? Como é Brits e tal,
como é Pochettino de certo modo, nem tanto Pochettino, mas como é Brits, é típico de argentino. Do padrão, né, do latino-americano. Mas acima de qualquer coisa, era a necessidade imediata do Fortaleza de Olha lá, toma um golzinho de cabeça na pequena área. É um finalizador de jogada, gente. É limitado tecnicamente pra cacete. E não é um atacante de muita mobilidade, não, viu? começar a Série B tendo um centroavante que ele acredite ser mais confiável. Hoje o Fortaleza conta como centroavante quem? Um GB que nem entrou no clássico passado, que pra mim é um indicativo de que talvez não tenha agradado para ser o 9, e um menino que, nas palavras do próprio Thiago Carpini, que é o Lucas Emanuel, está sendo lapidado para se tornar um 9. Ainda não seria um 9. Então precisava contratar, tem que correr contra o tempo para se inscrever e bebendo de novo da fonte argentina, que a gente pensou que ia ficar um pouco tempo parada, né, com as mudanças que o Fortaleza teve, mas foi buscar no mercado argentino um jogador. Falta que Fortaleza. Bom, tá aí a contratação de Juan Meritedio. Agora eu vou trazer aqui só mais um ponto da análise de jogos. Ó. Vou trazer um ponto rápido, tá? Não vou trazer todo o vídeo, não. Ele falou um pouco sobre essa contratação. Como eu disse, tem 27 anos de idade, tem 1,82 m. E curiosamente, embora não seja alto, uma grande qualidade dele é o jogo aéreo. É um jogador que faz muitos gols de cabeça. Isso se deve a duas boas características que ele tem. Uma delas é o tempo de bola. Com 1,82 m é necessário ter tempo de bola, né, para fazer gols. Né? Do contrário, acaba sendo facilmente bloqueado por zagueiros aí de 2 metros. Então, um jogador com 1,82 m já tem altura suficiente para ser um goleador no jogo aéreo, caso ele consiga ter tempo de bola. E uma outra característica que ele tem, na minha opinião, em grande conta, que é o posicionamento dentro da área. O posicionamento correto para cabecear no momento certo, para estar no local preferencial em que a bola passa, isso tem a ver com leitura de jogo. O Meritelho é um jogador que fora da área, a leitura dele é quase zero, né? Não funciona para quase nada. Dentro da área, a leitura dele é muito qualificada. E acho que isso aí ajuda bastante também a Fortaleza. O Meritelho também, ele... Essa foi minha percepção também. O que Jota tá falando, meio que eu confirmo também, meu ponto de análise tá muito semelhante pelo que eu vi de highlights, tá, gente? Ele é um tipo de jogador que chega para não mudar necessariamente o jogo do Fortaleza na Série B, mas para enquadrar o jogo do Fortaleza em certas características na Série B. Porque como o Meritelho não é um jogador que sai muito e que tem uma boa relação com seus colegas de ataque e de meio de campo, né, é um jogador que precisa da grande área, ele é um jogador que vai forçar muito a equipe do Fortaleza a fazer cruzamentos. Então cruzamentos vão acontecer constantemente para dentro da pequena área. Então a presença desse jogador... E o Fortaleza tem Mailton que faz isso incessantemente o jogo todo, porque o Fortaleza não tem, nesse momento, muita jogada de triangulação e aproximação. Então, pode funcionar muito bem. Mailton achando ali muitas assistências para ele cabeceando bem, pode dar certo. E a Série B é isso, é um Meritedio, é um Coutinho, e é por aí. É jogadores limitados, mas de muita força física, de muitos duelos aéreos ganhos, é a bola parada, é cruzamento na grande área e vamos, porra. Ela pode exigir, né, uma qualidade nos cruzamentos, tanto do setor esquerdo como do setor direito, né, que talvez a Fortaleza tenha dificuldade no momento para empregar. Então, qual é a questão? Na esquerda tá tendo, Fuentes não tá jogando nada até o momento. Mailton tá jogando muito bem e é o melhor jogador do Fortaleza nesse momento na temporada. Questão importante sobre esse jogador. Ele depende muito de outros setores da equipe funcionarem bem para que o jogo dele também funcione. Se nós olharmos para a carreira do Meritelho, vamos ver que ele tem altos e tem baixos, né? Altos e baixos da carreira. Isso ocorre preferencialmente em virtude de que, em algumas equipes, ele teve um jogo que se conectava perfeitamente com as suas características. Em outras equipes, ele teve um jogo praticado que não se adequava a elas. Em alguns casos, o jogo da equipe ia ao encontro das características do Meritelho, em outros casos não. Portanto, quando a equipe tinha laterais ou meias atuando pelo setor de corredor, fazendo cruzamento, por exemplo, fazendo cruzamento, porque esse jogo aí depende também de muitas outras coisas, então quando os cruzamentos chegavam e eram razoáveis, ele se destacava bastante. Quando os cruzamentos não eram tão eficientes, ou aconteceu em uma quantidade menor, ele não conseguia fazer muito sucesso. O que significa isso? Significa que nos momentos mais complicados, não espere do Meritelho que ele resolva as coisas para a equipe. Não espere que ele seja aquele jogador que vai pegar essa bola no meio de campo, vai conduzi-la até o interior da área e para arrematar numa situação em que a equipe estiver trabalhando ali no segundo terço do campo. Pode esquecer que ele é bagre, é limitadíssimo, não tem a menor capacidade de fazer isso. Ele é um finalizador, tá? É um finalizador por excelência, é um jogador que dá os seus passes em algumas situações, mas é sobretudo um camisa 9 finalizador, é um camisa 9 com a técnica da finalização, mas ele se resume à área, né? O local onde ele faz gol é a área. Consegue em alguns momentos fazer gols
fora da área também, né, com chute. E é interessante que toda vez que ele tem uma oportunidade para chutar, ele não pensa duas vezes, ele arremata mesmo para o gol. Muitas vezes a bola desaparece, né? Eu ia falar isso, porque às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim. Normalmente isso é ruim, porque o jogador atacante, se ele for inteligente e qualificado tecnicamente, ele vai mapear a situação, né? Pra achar um passe, ou então pra achar um chute, ou pra conduzir, esperar um pouco mais de jogada, enfim, ou um drible. Só que o Militez não tem capacidade pra isso porque é limitado, tá, gente? É ruim mesmo. Ninguém sabe onde ela vai parar. Em algumas situações, a bola vai no ângulo. Ele consegue fazer gols até bonitos, né? Mas, essencialmente, é um jogador que fora da área, ele não é muito útil. Eu preciso falar pra vocês, é triste falar um negócio desse, fazer uma descrição aqui do atleta fria, né? Mas eu preciso fazê-lo. Até porque, fique comigo aí que talvez você curta o que eu vou falar aqui daqui pra frente. Bom, acho que esse ponto já foi bem alongado aí em relação às características de Militez, tá? Créditos aí pro canal José Navalles para quem quiser assistir o vídeo todinho. Queria complementar aqui informações do mercado da bola para trazer a situação de João Ricardo. Sim, sobre regularização, já teve ali o processo na FIFA, acabou dando tudo certo, ele vai ter o seu nome publicado no bid aí, acredito que nas próximas horas, para ser regularizado como novo reforço do Fortaleza para jogar Série B, Copa do Brasil e tudo mais. Bom, sobre o João Ricardo, ele fez exames médicos no Albert Einstein, a pedido do Corinthians, e o clube ainda ouviu dos especialistas em ombro após a cirurgia do goleiro. Os médicos consultados disseram que era uma contratação de risco, e por isso o Corinthians recuou na negociação. O Fortaleza alega que o goleiro está apto para jogar, tanto que está treinando há 2 meses e com exames ok. Então o Corinthians recuou na negociação envolvendo aí João Ricardo. E vamos ver como é que vai ser o desenrolar disso aí, se ele vai continuar no Fortaleza, se ele vai sair do Fortaleza. O Fortaleza já tem goleiros para posição, o Breno tá muito bem, então acredito que ele deve ir para algum outro clube de Série A, tem um bom patamar até de Série A mesmo, para um Corinthians da vida para ser banco, por exemplo, ou um time ali que briga para não cair para a Série B. João Ricardo seria uma boa contratação para qualquer um desses clubes, tá? Aguardar como é que vai ser o desenrolar disso aí também. Só que ele não jogou o campeonato estadual, né? Tem que ver período de inscrição de jogador, complexo, tá? Mas por enquanto o João Ricardo volta à capital cearense e não foi contratado pelo Corinthians por enquanto. Para finalizar agora, hein? Samuel Souza, garoto da base do Sport. Comunicado. O Sport Clube do Recife informa oficialmente a transferência em definitivo do lateral esquerdo Samuel Souza, de 19 anos, ao Red Bull Bragantino. O atleta foi peça importante na campanha rubro-negra da Copinha de 26, em janeiro. A negociação de 50% dos direitos do atleta foi concretizada pelo valor de R$700 mil, com bônus condicionados à performance esportiva. Aliás, só um parênteses, tá? Eles não colocaram aqui R$700 mil, não. Eles colocaram 700 mil. Acredito que seja de reais mesmo. Que podem elevar o montante total da operação para 2,2 milhões de reais. Ah, então tá claro. R$700 mil, que pode chegar agora a 2,2 milhões de reais. Micharia, né? O clube mantém 30% de participação em uma venda futura do atleta, preservando um potencial retorno esportivo e financeiro. Micharia, né, gente? Sendo bem sincero, 700 mil podendo chegar a 2,2. É o Sport querendo grana o mais rápido possível, seja para quitar futuras dívidas, ou para contratar jogadores futuramente, ou enfim. Mas é o Sport precisando de grana. Inclusive, foi o que aconteceu no caso de Chico recentemente também. Fiz vídeo sobre ele, é o anterior a esse, vou deixar o link aqui no card, tá, gente? Bom, o clube mantém 30% de participação em futura venda ainda do atleta. Menos mal, vai jogar a Série A com o Bragantino, em tese, né? Ou então vai jogar na base do Bragantino no primeiro momento, para depois ganhar espaço no time profissional. Tendo mais visibilidade, o Bragantino consegue vender jogadores, comprar muitos jogadores da base para vender no futuro pelo dobro, triplo ou 4 vezes mais, ou até mais do que isso. E o Sport teria 30% na futura venda, tá? Mas, de certo modo, uma venda barata, 700 mil, podendo chegar a 2,2 milhões de reais. Não é nenhuma venda extraordinária, não. Pelo que está o mercado brasileiro, né? Qualquer garoto de base hoje é de 5 milhões, 7 milhões, 2 milhões, 4 milhões, 3 milhões. 700 mil é baixo. Bom, mas enfim, eu também não posso cravar tanto porque eu vi pouco jogador na carreira, tá? Só um pouco na copinha e não vou negar que não me chamou tanta atenção, não. Bom, meus amigos, aquele abraço a todos vocês, hein? Tamo junto e de volta mais tarde. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente!